Oi, pessoal! Hoje nós vamos falar sobre o uso do onde e do aonde. Duas palavras, bem parecidas, mas que a diferença entre elas aí não é simplesmente a presença ou ausência, desse azinho aí no começo. Onde e aonde. A gente vê e escuta as pessoas falando e até escrevendo, usando uma ou outra sem se preocupar, mas existe situações em que tem que ser usado onde e existem outras situações em que deve ser usado aonde. Ainda que as duas formas elas estejam corretas, os significados, de certa forma, nos contextos, eles são diferentes. Por isso, essa obrigatoriedade de, em algumas situações, o uso do onde e, em outras situações, o uso do aonde. Tanto onde como aonde são advérbios, Então, servem para acompanhar e modificar um verbo. Vamos, então, ver como usar cada uma delas corretamente. A gente começa vendo aí onde. O onde, a palavra onde, indica o lugar em que algo ou alguém está. Então, emprega-se o onde com verbos que indicam permanência, ou seja, ausência de movimento. Onde não tem movimento, é permanência. Conheço o lugar onde você o encontrou. Não tem nenhuma ideia de movimento, tem ideia de permanência. O verbo encontrar ele não indica movimentação, assim como os verbos estar, ser, morar, ficar. Já aonde também indica lugar, como onde. No entanto, deve ser usado com verbos que indicam movimento e que são regidos pela preposição a. Ele não viu aonde o filho foi. Observe que também há uma indicação de lugar, sendo que, nesse caso, a gente já tem essa ideia de movimento, O verbo ir, íamos, foi, assim como outros, como chegar, o voltar, são verbos que indicam movimento e são regidos pela preposição a. Então, nesse caso, o uso correto é aonde. Então, aí para a gente encerrar, onde indica o lugar em que algo ou alguém está, parado, permanente. E já onde também indica lugar em que algo ou alguém está. Porém, quando o verbo que se relaciona com onde exigir a preposição a, deve-se agregar essa preposição. E assim se forma o vocábulo aonde. E aí temos a ideia de destino, de movimento. Então, basta substituir as palavras aonde ou onde por para onde. Se fizer sentido, a ideia de movimento e direção, deve-se usar aonde. Se não fizer sentido, essa substituição por para onde, deve-se usar onde. Onde permanência, aonde movimento. Olha um exemplo aí bem interessante. Onde quer que você esteja, ou seja, permanente, ou aonde quer que você vá. Aí, já com a ideia, se você vai, temos a ideia de movimento. Então, vimos aí os usos, de onde indicando permanência e aonde indicando aí movimento, direção. Tudo em função, dos verbos que esses advérbios acompanham. Era o que tínhamos para essa videoaula. Fiquem bem, que em breve daremos continuidade. Até a próxima!